Tudo bom, queridos? Mas vamos para mais uma aula aí da missiologia, né? Que é tanta coisa que a gente faz, a gente acaba misturando aqui as aulas. Mas vamos lá. A gente vai na aula 2 hoje. A aula 1, nós falamos bastante sobre a necessidade de missões, né? E dei aquela palavra ali, dando um puxão de orelha, um incentivo com relação à missão. E eu já falei, como eu falei também na última aula, aquilo ali é importante para que você possa também aprender a chamar pessoas para estar trabalhando em missões, né, pegando a palavra, para que as pessoas sejam convencidas que é necessário, que é, vamos dizer, obrigatório missões, tá? E a gente vai ampliar um pouco mais esse conhecimento nessa aula de número 2 aí. E a gente vai começar com essa pergunta, né? O que é missão? Essa questão aí, o que é missão? Deixa eu sair aqui da frente. Então, a missiologia, ela aplica-se ao estudo de missões nos seus mais variados aspectos, sabendo, né, a saber, cultura, geografia, pesquisar, estratégias, análise, antropologia, definições, etc. Em missiologia temos dois personagens importantes. E quais são esses personagens importantes de missiologia? O primeiro é o missiólogo, tá? Que é o responsável em compilar todos esses dados que nós estamos vendo aqui. Tá? O missiólogo, ele é aquele que é a pessoa que vai compilar, vai pegar todos esses dados aqui, vai organizar, vai analisar, vai interpretar, vai fazer tudo isso. Tá? O missiólogo, ele faz tudo isso. Criando estratégias, métodos para que o mundo seja alcançado pelo Evangelho. Então, um missiólogo não necessariamente é a pessoa que vai a campo, mas aquele que necessariamente ele trabalha fazendo toda a estratégia evangelística. É claro que o missiólogo e o missionário eles podem ser a mesma pessoa, mas o trabalho do missiólogo e o missionário é um trabalho diferente. E é necessário que existam esses dois, né? Ou que os dois trabalhos sejam feitos. Nunca se vai à missão sem ter todo esse... analisar todos esses aspectos. É impossível você fazer uma missão de forma plena e responsável sem ter tudo isso aí, tá bom? E o missionário é aquele enviado para plantar igrejas onde ainda não há, ou enviado para assistir uma igreja local, sempre munido das estratégias e subsídios do missiólogo. E nesse curso, então, que nós estamos fazendo agora, nessa disciplina, o que iremos fazer, basicamente, é o trabalho do missiólogo. Como, né, como coletar esses dados, entender quais são esses dados, e para que possamos fazer uma missão de forma correta, ok? É isso aí que a gente vai estar aprendendo nesse curso. Vamos continuar. Então, a Bíblia é na evangelização do mundo. Sem a Bíblia, queridos, sem ela, a evangelização dos povos seria inconcebível, não tem como. Então, a Bíblia coloca sobre nós a responsabilidade de evangelizar o mundo, nós já vimos isso. E dar-nos o evangelho a proclamar. Então, nós temos em nossas mãos uma ferramenta que é toda criada para o evangelismo. E diz como fazê-lo, então a Bíblia nos ensina como fazer, e declara-se o poder de Deus para cada crente. Então a Bíblia ela tem essa função evangelística. Então, além disso, é fato notável na história que tanto na passada como na contemporânea, que o grau de compromisso, isso é bem importante, grave isso aí, o grau de compromisso da igreja com a evangelização do mundo é proporcional ao grau da sua convicção sobre a autoridade bíblica. Se nós olharmos a Bíblia de cabo a rabo, está falando do amor de Deus pela humanidade e o amor nosso pela humanidade que Deus ama. E como Deus se manifesta? Como Deus ama essa humanidade? Através de nós, através de seus filhos,
através de seus servos. Então é necessário, queridos, que, e a Bíblia nos mostra a necessidade disso. E se a igreja ela não está caminhando nessa linha, nessa direção, o que nós podemos compreender? Compreender que ela está contra a autoridade bíblica. Então, quando uma igreja local ela não está sendo direcionada à evangelização no mundo, mesmo que seja começando em Jerusalém, né, começando ali nos arredores da sua casa, ela está fora do propósito de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é uma igreja simplesmente mantenedora, ou seja, que ela tem aquele grupo de membros e simplesmente mantém aquilo ali. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja que vai adiante, é algo que, como nós chamamos, é uma igreja, é um grupo proselitista, que busca prosélitos, buscam novos convertidos. Esse é o fundamento da igreja. Se não for assim, a igreja foge ao seu propósito. Tá? E sempre que o cristão perde a sua confiança na Bíblia, eles também perdem o seu zelo pelo evangelismo. É sempre assim. Inversamente, sempre estão convencidos sobre a Bíblia, estão determinados sobre o evangelho. Então, quando há esse amor, essa busca e o entendimento da autoridade bíblica sobre a vida do crente, esse crente necessariamente ele sai ao evangelismo. Ele vai evangelizar vidas. Ele vai testemunhar do amor de Cristo àqueles que estão ao seu redor. Mas quando essa autoridade bíblica ela cai por terra, ela não existe na vida do cristão, o evangelismo passa a não existir. O cristão ele passa a caminhar segundo simplesmente a conservação daquilo que ele tem. A conservação de estar na presença de Deus, de orar, de buscar para Ele, mas não ir em direção ao outro. Isso é muito importante. Isso é o que nós lemos lá no livro, nas cartas lá em Apocalipse. Éfeso, ela é uma igreja que trabalhava, que fazia, mas Deus tinha algo contra ela. O que era? Que ela tinha perdido o primeiro amor, que era realmente o desejo, o ardor por ganhar almas para o Senhor. Eu gosto de um texto muito interessante para que a gente possa analisar rapidamente aí. Não está aqui na aula, eu estou igual se estivesse dando aula presencial. Né? O Espírito Santo manda falante e fala. Então, vamos lá, abre sua Bíblia aí, se você, com certeza você tem, você pode dar uma paradinha no vídeo. Abre sua Bíblia lá no livro de 2 Reis para mim. Eu gosto muito desse texto, e esse texto fala exatamente sobre isso. Vamos lá, vamos analisar esse texto de uma forma na revelação de Deus. Vamos lá. Está em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Creio que você já leu, já releu esse texto várias vezes. Mas vamos ler mais uma vez? Que diz assim: Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte. Então ele está contando a história do que aconteceu quando Elias ia subir aos céus. Elias quem? E Eliseu. Vou ler a história toda, depois a gente volta comentando. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? E respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não fale nisso. Então Elias disse: Fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus
o seu mestre separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida, Elias disse, ficai aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. Preste atenção. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. À distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram, os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que seja levado para longe de você? E respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. E disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Uma paradinha aqui. Queridos, nós temos algo importante aqui nesse texto, que são as cidades. Só para que você entenda, Elias ele tinha formado escolas de profetas e por isso em todos os locais existiam profetas ali reunidos. Profetas que o Senhor, eram profetas de verdade, porque o Senhor já tinha revelado a eles que naquele dia o Senhor, né, levaria o mestre deles, Elias, aos céus. Mas o interessante é nós pararmos para analisar os locais. Nós temos ali 4 locais interessantes. Gilgal, ok? Nós temos Betel, nós temos Jericó e nós temos o Rio Jordão. Gilgal, se nós formos ver lá, quando o pessoal estava vindo do deserto para atravessar, né, para a Terra Prometida, eles pararam em Gilgal, porque eles não tinham feito ainda, né, os homens, o povo ainda não tinha feito uma aliança, e essa aliança era de sangue através da circuncisão. E os homens não tinham, estiveram andando no deserto durante 40 anos e nenhum deles foram circuncidados. E foi necessário ali, né, naquele local, em Gilgal, eles fazerem essa circuncisão para que pudessem renovar a sua aliança com o Senhor, mostrar a sua aliança com Deus e para então partir para a Terra Prometida. E o Gilgal, né, que significa círculo de pedra, passou a ser conhecido como local de aliança. Local de aliança. Betel, todo mundo já conhece. Sabemos que aquele momento ali onde Jacó orou ao Senhor e viu uma escada subindo aos céus, fez um altar a Deus e ali passou a chamar o quê? Casa de Deus. Bet, casa, El, Deus. Betel, né? Casa de Deus. E Jericó. Jericó, queridos, todos nós conhecemos aquela cidade fortalecida de Jericó, mas Jericó significa cidade das palmeiras. E palmeira tem um significado muito forte no deserto. A palmeira, ela tem uma característica de que ela consegue viver no meio da aridão do deserto, porque as suas raízes elas chegam a profundidades muito grandes e nessa profundidade ela consegue sugar a água necessária para a sua vida. E outra, por essa raiz ser muito profunda, até 3, 4 vezes maior do que o seu próprio comprimento para fora, ela, quando o vento bate nela, ela torce toda, ela se enverga toda, ela vira toda, porém, né, é coberta com areia do deserto, não importa como a situação que ela esteja, mas quando a tempestade passa, ela se levanta novamente e volta à sua posição de origem. Então, nós vemos essa questão toda, que a palmeira significa vitória, palmeira significa conquista. Ok? Bom, palmeira tem esse significado. Por isso, Jesus Cristo, quando ele entra em Jerusalém, na sua entrada triunfal, nós vemos o povo ali saudando o rei, saudando o Messias com folhas de palmeiras, certo? Significando que ali chegou a nossa vitória, ali chegou a nossa conquista. Ok? Então, Jericó significa conquista, Jericó significa vitórias. E o Jordão?
Atravessar o Jordão significa atravessar por uma vida totalmente nova. Significa atravessar para algo diferente. E eu vou falar o diferente disso aí. Vamos lá. Então, voltando agora, você já entendeu o significado de cada cidade, mas vamos para a significância espiritual e na revelação que Deus nos dá a respeito disso aí. Gilgal, queridos, é o local onde nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. É o local onde fizemos nossa aliança com Deus. E ali aceitamos o Senhor e começamos então a nossa caminhada. Foi ali que Eliseu começa a sua caminhada com Elias. Tá? Nessa simbologia que nós estamos falando aqui. E logo que você passa por Gilgal, logo que você aceita Jesus Cristo, naturalmente você é levado, é encaminhado para um outro local. E qual é? Exatamente, você é encaminhado para Betel, para a casa de Deus. E lá na casa de Deus você é instruído, lá na casa de Deus você é tocado, na casa de Deus você aprende a orar, aprende a louvar, aprende a ofertar, aprende a honrar a Deus, aprende a ter o temor de Deus, aprende várias coisas. E quando você vai crescendo na presença de Deus, coisas acontecem em nossas vidas e nós começamos, tribulações vêm e como no deserto nós somos bombardeados às vezes pela seca, nós somos bombardeados pela seca, mas conseguimos sugar a água da rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. As tempestades vêm, as tempestades assolam sobre nós e nós conseguimos vencer essas adversidades porque as nossas raízes são profundas, porque elas estão aprofundadas em Deus. Mas chega um momento que é necessário atravessar o Jordão. É necessário que nós deixemos de viver para nós mesmos. É necessário que nós deixemos de batalhar para nós mesmos e esqueçamos de nós e passamos a viver para o reino. Literalmente para o reino. E aí, nem todos estão querendo. Nem todos querem. Muitos ficam olhando de longe. Muitos ficam ao longe olhando aquelas pessoas que estão dispostas a abdicar da sua vida cotidiana para o serviço do reino. É isso que Elias estava falando com Eliseu. É isso mesmo que você quer, Eliseu? É isso mesmo que você quer? Olha, você vai... É muito duro, é muito difícil isso que você está pedindo. Mas se você decidir realmente viver essa vida de abdicar de si mesmo, abdicar da sua vida particular para o reino, aí sim, essa unção será derramada sobre a sua vida. Então, queridos, com essa pequena ilustração, com essa pequena revelação desse texto, nós podemos entender que nem todos estão dispostos a atravessar o Jordão. Missão é atravessar o Jordão. Missão é esquecer de nós. Missão é esquecer da nossa vida. Missão é esquecer dos nossos projetos e sonhos para vivermos os projetos e sonhos de Deus. E é tão maravilhoso viver esses projetos e sonhos de Deus. E quando nós vemos um homem, Abraão, que ele tinha o seu sonho, ele tinha os seus projetos. Um sonho dado por Deus. Disse para ele, olha, eu vou fazer você pai de multidões. Enquanto a sua esposa era estéril e já velhos, essa promessa foi dada. Anos se passaram e nada aconteceu. Mas em determinado dia a promessa aconteceu. A promessa veio sobre ele. E houve um determinado momento que Deus disse para Abraão, você realmente me ama, Abraão? Então abdique dos seus planos. Abdique dos seus projetos. Abdique dos seus sonhos. E Abraão abdicou dos seus sonhos, das suas promessas, abdicou de tudo. Foi ao monte, subiu ao monte com seu filho para sacrificar, pois ele era a promessa, ele era o sonho, ele era aquilo que Deus tinha dado como herança para a vida dele. Mas ele abdicou em amor a Deus. Ele estava disposto a atravessar o Jordão. Ele estava disposto a dar esse passo em confiança a Deus. E Deus tomou aquilo. Deus deixou ele ir até o final. E quando no coração de Abraão realmente aconteceu o sacrifício do sonho, o sacrifício do projeto, o que Deus fez? Deus mandou ele parar e entregou a ele um cordeiro.
um cordeiro substitutivo, um cordeiro que iria substituir a morte dos seus sonhos. O cordeiro ia morrer para que o seu sonho permanecesse. Um cordeiro ia morrer para que os seus projetos permanecessem. Um cordeiro ia morrer para que a vida dele continuasse. Queridos, é assim que o Senhor faz. Quando nós pensamos que estamos abdicando de tudo, não. Deus, ele abdicou primeiro, para que nós pudéssemos viver esses sonhos. Mas é necessário entregar os sonhos ao Senhor, para que o Senhor possa entregar o dele, melhor para as nossas vidas. Ok? Então isso trata de missões. Missões fala disso. E nós temos que entender esse contexto de missões para que possamos realmente vivê-la. Como o curso na FATEF, ele não está destinado a simplesmente um conhecimento acadêmico. O intuito da criação desse curso é formar líderes, é formar ministros do Evangelho. E para ministro, ser um líder, ser um ministro do Evangelho, tem que estar com seu coração ardendo por missões. Ok? Não simplesmente subir ao púlpito para pregar palavras. Isso é importante? É muito importante. Porém, queridos, nós temos aí muitas pessoas que são desconhecidas, que não têm púlpito. O púlpito dele é a rua, o púlpito dele são as calçadas, o púlpito dele é porta a porta, o púlpito dele são as praças, o púlpito dele são os becos, onde pessoas são ganhas, evangelizadas e levadas aos céus. Amém? Então, algo nós temos que entender com relação à missão é essa questão da missão centrípeta e a missão centrífuga. E existe grande diferença entre os métodos que Deus deu a Israel e os que ele deu à igreja para o cumprimento das suas respectivas missões. Eu vou mostrar um gráfico aqui para que você possa entender essa questão de centrípeta e centrífuga. Mas antes de explicar a você, essa questão desses termos, né, centrífuga e centrípeta. Centre é centro, ok? E no caso centrípeta é voltada para o centro. E centrífuga é a fuga do centro, ok? Na realidade, fisicamente, né, se tiver algum físico aí ouvindo, alguém que conheça de física, o termo centrífuga não existe, tá? Fisicamente. É igual frio, tá? Frio não existe. Frio, na realidade, é ausência de calor, ok? Então, da mesma forma, centrífuga também não existe. Centrífuga, na realidade, é a ausência da força centrípeta, ok? Tá? Então, vai se diminuindo a força centrípeta e vai, de certa forma, aumentando essa que nós chamamos de centrífuga, que na realidade não existe. Mas, né, o termo existe, centrífuga, fuga para fora. E nós vamos entender aqui nesses dois gráficos que nós estamos fazendo aqui, que vai estar mostrando essa missão. Então nós temos a missão centrípeta, que é a missão de Israel, onde Israel está no centro e nós vemos todas as nações indo em direção a ela. Como a palavra do Senhor fala que as nações viriam em direção a Israel para ali aprenderem a adorar o Senhor, ali aprenderem a louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. É isso que nós vemos nessa missão centrípeta de Israel. E a missão da igreja é diferente da missão de Israel, totalmente diferente. Por quê? É essa missão centrífuga, ou seja, do centro, a igreja está aqui no centro e ela deve ir para fora, é fugir, é a fuga do centro. É sair das quatro paredes, é sair do local de conforto, é sair do local onde nós estamos e irmos em direção a cada vez, a cada momento mais distante. Então nós temos o primeiro momento de distância, qual é? Jerusalém. Jerusalém fala das nossas circunvizinhanças, fala daquilo que está ao nosso redor. E logo depois, quando isso nós começamos a fazer, nós damos pulos, vamos para a Judéia, depois Samaria, e até os confins da terra. Então este é o passo. E nós temos que entender que quando olhamos isso, quando olhamos esses dois gráficos da igreja e Israel,
nós paramos para analisar algumas coisas que acontecem bem interessantes no seio da igreja, ou no meio da igreja. Isso é bem interessante mesmo. Por quê? Quando nós falamos lá antes que a igreja, quando ela perde a autoridade da palavra sobre a sua vida, ela sai daqui, sai desse contexto de missão centrípeta e vai para esse contexto. Fica dentro das suas quatro paredes esperando as pessoas ou as nações, esperando as pessoas virem até ela. Mas essa não é a missão da igreja, isso é missão de Israel. E é bem interessante que as igrejas que têm esse papel de ficarem paradas no seu centro, deixando que as pessoas venham, renegam muitas coisas daquilo que é para Israel. As festas bíblicas, renegam alguns termos que falam, você está judaizando a igreja. Aí a fala que nós podemos falar para esses não, isso não é judaizar a igreja, é ficar parada, sentada com o traseiro na cadeira, esperando as coisas acontecerem. Isso é judaizar a igreja. Tá? Isso é viver isso aqui, ó, judaizar a igreja, porque a igreja foi feita para isso aqui, ir além das suas paredes. A igreja, queridos, o local onde nos reunimos é só um centro de apoio. É como se fosse um local onde abastecemos nossas cargas, abastecemos nossas mochilas, né? Nos alimentamos, crescemos e ali quando nos reabastecemos, nós saímos e vamos à luta. Nós saímos e vamos até os confins da terra. Nos abastecemos e vamos até os confins da terra. Este é o objetivo da igreja. Então, a igreja em si, as quatro paredes, nós temos que começar a entender que os projetos que a igreja deve ser, não deve ser para que elas sejam simplesmente engrandecimento das quatro paredes, mas sim para fora. A não ser que o trabalho que seja feito dentro das quatro paredes sejam para ganhar essas pessoas aqui. Mas mesmo assim nós temos que tomar cuidado, porque talvez estejamos fazendo coisas aqui dentro para que as pessoas venham. Aí se nós estamos fazendo isso, estamos aqui. Mas nós é que temos que ir. Isso é o trabalho da igreja. Ok? Vamos continuar? Então temos, né? Já falei isso aqui. Ok, então nós temos aí, queridos, deu para entender essa questão da função centrípeta e centrífuga? Então esta é a função da igreja, a função centrífuga, ir para fora, tá bom? E nós temos então a história das missões. Então na história da igreja é uma linha de progressão na atividade missionária que vem desde o seu início no ano 30 depois de Cristo. Foi o que nós falamos lá no início. Ok? Na igreja, né, primitiva, quando ela começou, ela veio nessa linha progressiva que Deus estabeleceu. Então, a linha esta que é desenhada pela ausência e presença de iniciativas missionárias na Igreja de Cristo na proporção em que o tempo foi passando. Então, queridos, nós vemos aí a igreja, ela começa o seu trabalho missionário, ela esfria do seu trabalho missionário, ela começa, ela esfria. Então, ela tem essas caminhadas de história na missão dela. E ela vem com isso constantemente, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então começa o trabalho missionário. Então os dois últimos mandamentos de Jesus Cristo aos seus discípulos foram, primeiro, ficar em Jerusalém até serem batizados pelo Espírito Santo. Isso é importante, queridos. Como eu falei, a igreja está no centro e a igreja é o local onde eles são municiados, são alimentados. Então, este local é o local de municiamento, é o local de alimento, é o local de se guardar para a missão, para sair da onde você está. Então, primeiro, fique aí, tá? Fique em Jerusalém até receber poder, até receber autoridade, até receber munição, até receber alimento necessário para que você possa partir para a viagem. E o segundo, ir por todo o mundo pregar o evangelho. Não foi a ordem que o Senhor deu? Então, ao colocarem estes mandamentos em prática, os 120 discípulos que nós vemos lá que receberam esse poder,
que estavam em Jerusalém por volta do ano 30 depois de Cristo, deram início terrenal de missões, ou seja, o início humano, né, histórico e geográfico. Então começou lá em Jerusalém, naquele dia, com 120, o fogo desceu e eles saíram, porta fora, saíram de dentro da sua casa, e isso corrobora com tudo isso que nós estamos falando. Nós vemos as portas abrindo e os discípulos saindo. Não foram as portas se abriram e eles começaram a chamar as pessoas para entrar. Foi assim? Não, eles saíram. Eles saíram para pregar o Evangelho. Eles saíram para falar do amor de Cristo. Então nós temos que ficar entendendo esses princípios para as nossas vidas como servos de Deus, como cristãos que somos, ok? E nós temos aí o apóstolo Pedro, após o Pentecostes, evangelizou com poder os estrangeiros que estavam na cidade naquele dia. Então foi o primeiro ato missionário que acontecendo pela igreja do Senhor Jesus Cristo. João e Pedro pregaram no sinédrio, no templo, para todos os religiosos da época e as autoridades. Logo depois, o que nós vemos? Estevão, diácono, também marcou o início da igreja primitiva com suas poderosas mensagens e os sinais que se seguiam, e principalmente com seu testemunho face ao martírio que foi vítima. Então Estevão ele foi o primeiro mártir da igreja. Por isso a palavra do Senhor fala que nós devemos pregar a palavra até o sangue. Jesus Cristo entregou o sangue por nós também temos que entregar o nosso sangue pelo Evangelho. Mas hoje, infelizmente, muitos de nós não estamos dispostos a isso. Quando as coisas apertam, nós fugimos, nós retrocedemos. Mas a palavra da igreja não é retroceder, é ir adiante. Por isso a palavra do Senhor fala, aquele que tomou o mão do arado, ele não deve olhar para trás, mas sim seguir adiante, chorando e gemendo. Mas quando voltará colhendo os seus frutos. Então, queridos, é necessário que saiamos, estejamos indo à frente, para que possamos ver tudo isso acontecendo. Esse é o chamado de Deus para a igreja. E por fim, a igreja de modo geral, pregando o Evangelho. Então nós vemos aí nesse contexto, nesse início aí, nós temos, queridos, milhares de pessoas. Começamos lá com um número de 120, aqueles que estavam lá, receberam o poder do Espírito Santo, tá? Aqueles 120 iniciais. Logo depois, na pregação de Pedro, quando nós vemos se convertendo, 3.000. Logo depois nós vimos 5.000. E a igreja cresceu muito. A igreja cresceu muito. Porém, com esse crescimento vertiginoso também acontece uma coisa. Tá? Começa o primeiro declínio missionário. Aparentemente estava tudo certo com a primeira igreja. Havia conversões em massas, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão dos santos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Havia temor em cada crente e havia sinais e maravilhas. A igreja era respeitada e admirada pelo povo. Era isso que estava acontecendo. Isso que nós vemos acontecendo na igreja. Mas, apesar de tudo isso, havia algo errado com a igreja de Jerusalém. Era poderosa na fé e no testemunho, pura no seu caráter e abundante no amor. Entretanto, seu singular defeito era a falta do zelo missionário. Permaneceu em seu território, quando devia ter saído para outras terras e outros povos. Historicamente, nós entendemos que essa igreja, ela começou ali em Jerusalém, começou a crescer muito em Jerusalém, e ela começou a tomar força em Jerusalém, e ela ficou satisfeita com o que tinha. Porque para eles, para aqueles primeiros ali, o evangelho era somente para os judeus. E então alcançamos os judeus. Os confins da terra estavam longe, os confins da terra ainda não tinham chegado no pensamento deles. Mas Deus ele tinha algo diferente para aquele povo, tinha algo bem diferente, e que eles tinham que estar vivenciando isso, ok? Então nós temos o primeiro despertamento missionário. Foi necessário haver um despertamento para que eles saíssem daquele local que eles estavam vivendo ali, o seu local de conforto mesmo, havendo as suas perseguições, mas não tanta naquele momento. Então houve uma perseguição muito grande. Deus deixou que essa perseguição acontecesse
para que algo realmente acontecesse com a igreja. Então a perseguição leva a igreja a fazer a obra missionária. Eles foram obrigados a sair das quatro paredes. Eles foram obrigados a sair de Jerusalém. Eles foram obrigados a ir para a Judéia, ir para Samaria e ir aos confins da terra. E então, ao serem dispersos, os cristãos pregavam por todos os lugares que passavam. A dispersão, por causa da perseguição, deu-se exatamente pelos lugares que Jesus Cristo falaram, ou seja, a geografia missionária de Jesus Cristo. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então foi necessário haver essas perseguições na sua geografia para que eles pudessem realizar a missão de Deus. Lembra lá no início também, quando nós vimos sendo criada a Torre de Babel? Então Deus deu uma ordem para o povo, espalhem-se pela terra, crescei e multiplicai-vos, se espalhe sobre a terra. Mas o que aconteceu ali? Eles decidiram ficar juntos. Não, vamos sair não, vamos ficar aqui, está mais gostosinho, quentinho, está mais gostosinho juntos aqui, então vamos ficar juntinho. Esse foi a fala deles. Mas Deus foi necessário mudar a compreensão, a fala deles para que eles se dispersassem pelo restante da terra. Da mesma forma aconteceu aqui. Foi necessário a perseguição chegar para que eles fossem levados para outros lugares, ok? E o resultado do despertamento, o que aconteceu? Eles foram para leste. A leste eles foram para Damasco, Edesa, entrando na Mesopotâmia. Ao sul foram para Bostra, Petra, entrando na Arábia. A oeste foram para Alexandria, Cartago, entrando no norte, na África. E ao norte foram para Antioquia, entrando na Armênia, Bitina. Então alcançaram ainda a Espanha, a Galácia, o sul da França, a Grã-Bretanha e depois os confins da terra. Dentro desse mapa aí que nós estamos aqui na frente, você pode ver dois instantes. O último, nesse momento, não é tão interessante nós vermos, tá? Mas esse mais escuro, eu não sei quais são as cores aqui, porque eu tenho problema de daltonismo, então eu não sei se é amarelo, se é marrom, se é verde, se é verdinho, verdão. Eu não sei, tá? Mas vamos lá, mais escuro e mais claro. Então vocês estão vendo aí, mais escuro e mais claro, tá? Então nós temos a extensão do cristianismo até o ano 300 depois de Cristo. Tá aqui, ó, ano 300 depois de Cristo. Então, com essa perseguição, os cristãos eles saíram deste local aqui, ó. Eles saíram daqui, tá? Dessa ponta e foram, sendo espalhados ao sul, ao norte, ao leste, ao oeste. Então eles foram tomando tudo isso. Então, todos esses locais que estão escurinhos aqui, mais escuros, eram locais onde existiam, aqui na Espanha, você vê, Marrocos, vários locais nós vemos aí o evangelho, o cristianismo já sendo alcançado. Aqui na Bretanha, na Islândia, tudo isso aqui tinham povos, já tinham comunidades cristãs espalhadas pelo mundo até o ano 300. Mas isso aconteceu por causa da perseguição que o povo estava sofrendo, ok? Então nós temos a evidência do despertamento, que foram novos crentes iam formando igrejas locais e ao mesmo tempo tornavam-se missionários entre o seu povo e de outros lugares. Então a propagação do evangelho aumentava a cada dia. O total de crentes por volta do segundo século era estimado de 500 mil de pessoas. Queridos, você sabe que são 500 mil de pessoas? Pois é muita gente. Naquela época era gente pacas, era gente pra caramba. Se fosse juntar um local para fazer um culto com todo mundo aí, vamos fazer uma congressão. Fosse fazer um congresso, não dava, não tinha local para fazer um congresso para tanta gente, a não ser que fosse em horas marcadas. Então 500 mil pessoas. Era bastante gente naquela época, naquele momento que não tinha uma população tão grande assim. Tá? Então era muita gente reunida, na realidade não reunida, mas espalhada pelo mundo inteiro, pregando o evangelho, naquele mapa que nós acabamos de ver aqui. Tá? Então nós temos a expansão do cristianismo. Guarde esse mapa, você vai ver esse mapa em outros momentos aí, quando nós estivermos estudando outras partes.
E nós temos então a eficácia do trabalho evangelístico se deu a partir de 3 fatores somados. E é claro, né, com o poder do Espírito Santo. Primeiro fator, o testemunho informal. Isso é importante nós pararmos para entender, porque apóstolos eram poucos, porque os líderes eram poucos. O que tinha em multidão era a multidão. Então, o que fez o cristianismo crescer não foram os apóstolos, mas foi o seu testemunho, o meu testemunho, o nosso testemunho, onde quer que nós estivéssemos. Ali, toda a diferença foi feita. E nós tivemos também uma outra coisa muito importante, porque isso também deu peso ao cristianismo, que foi a capacidade intelectual de alguns crentes. Nós temos o exemplo de Paulo, né, que era extremamente inteligente. Então a capacidade intelectual de alguns crentes, que defendiam a fé com argumentos racionais e bem desenvolvidos, foi algo incontestável, pois o cristianismo não era como as demais religiões, cheias de ritos e magias. É claro, substancial, profundo, tem a ver com a realidade existencial do ser humano. Então ganharam destaque são Paulo, né, o primeiro deles, o nosso apóstolo Paulo, que nós vemos aí nas Escrituras, e outros depois, Orígeno, Tertuliano, Justino, Mártir, entre outros. E é claro, também a martirização, né, os mártires, a morte dos cristãos. Então a morte de alguns cristãos, praticada pelos imperadores romanos, somou para o aumento do cristianismo, pois a coragem dos crentes antes da execução consistia num poderoso testemunho. Tertuliano ele diz o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E é verdade, o sangue dos mártires lançados foi a semente do crescimento da igreja. Então o sangue era lançado e a igreja crescia. O sangue era lançado e a igreja crescia. Como eu brinco, né, quando eu estou em aula presencial, né, mas estamos aqui meio que presencial, né? Eu presente aqui, você presente aí. Então estamos presencialmente aqui nessa aula. O pessoal era jogado lá para ser comido pelos leões. E, queridos, era interessante que 10 pessoas morriam lá nas perseguições, né? Naqueles locais lá, naqueles shows lá de aberração que acontecia com as mortes dos cristãos. E os cristãos morriam naquele momento, não vou dizer que eles morriam felizes, mas morriam glorificando o nome do Senhor, porque eles não negavam o nome do Senhor. Era falado, nega o nome desse seu Deus, e eles não negavam. Muitos falaram, como que eu posso negar aquele que me deu a vida? E outros diziam, você vai estar tirando minha vida? Perdeu tempo, a minha vida já foi tirada. Eu já perdi a minha vida por amor a Cristo. Então eu já morri na cruz do Calvário. Agora eu, né, Cristo vive em mim. E muitos falavam isso e eram mortos, literalmente eram mortos. Deus não os poupou da morte. Deus não os poupou da morte, mas Ele entregou algo muito mais importante, a vida eterna. E isso era falado por eles quando eles estavam sendo devorados pelos leões, queimados nas fogueiras e tantas outras atrocidades que aqueles imperadores romanos fizeram naquela época. E era interessante, queridos, que 10 morriam lá, quando o povo via tudo aquilo, quando eles iam embora, já estava o pessoal do Jocum lá fora entregando folhetim, Jesus te ama, Jesus quer te dar a vida eterna, e 10 morriam lá nas arenas, queridos, e 1000 se convertiam ao Senhor. E era algo muito lindo, algo muito bonito que aconteceu. Então esse despertamento aconteceu nesse momento, nesse instante, quando a igreja foi perseguida. Eles foram lançados literalmente na boca dos leões. E existe o outro, né? Esse mesmo, um dos mártires, né? Ele chega e declara, eu sou o trigo de Cristo. Eu vou ser triturado pela boca dos leões. Mas quando esse trigo for triturado, vai fazer um pão agradável ao Senhor. Olha só que palavras maravilhosas que esses homens falavam. E não eram palavras de boca para fora, porque eles estavam morrendo mesmo, ok? Então nós temos o trabalho aí dos primeiros missionários, né? Aqueles primeiros que começaram, claro, começando pelos próprios apóstolos,
ok? Então nós temos aí, além de Pedro, Paulo, Apolo, Felipe, Barnabé, Silas, Marcos, Lucas e muitos outros crentes que desempenharam atividades missionárias. A tradição judaica conta o seguinte, que Mateus ele foi para a Etiópia. Para quem não sabe para onde os apóstolos foram, porque a gente só vê Pedro e Paulo, né, falando desses aqui, né, desses homens da fé aqui, mas outros a gente não vê falando na Bíblia. Então vamos lá. A tradição fala o seguinte, que Mateus ele foi lá para a Etiópia, que André, né, foi para a região dos Citas, no norte da Europa, Bartolomeu para a Arábia e Índia, Tomé, né, foi para a Índia também, Paulo, Barnabé e a equipe foram trabalhar com os gentios nos lugares mais distantes do Império Romano, como por exemplo a Galácia, Macedônia, a Caia e a Ásia. Então esses foram o início aí do trabalho dessa galera toda. Nós temos mais aí Edésio e Frumentio, né, que lá no quarto século, sobreviventes do naufrágio no Mar Vermelho, perto da Etiópia, foram levados escravos para a corte real daquele país e logo conseguiram liberdade para pregar o evangelho e houve conversões. Tá vendo? Então eles foram para a África, lá, para aquele canto ali da Etiópia, né, por causa do naufrágio, e lá, então Deus usa até essas coisas. Lembra de Jonas? Né? O peixe pegou o cara e cuspiu lá na praia de Nínive? Pois é. Então Deus faz essas coisas para levar o evangelho dele aonde ele quer. Mas é verdade que o evangelho precisa de homens para ser pregado. Então ele precisa de você para levar essa palavra, ok? Vamos lá. Então nós temos aí Gregório, evangelizou a Capadócia, se tornou líder da igreja local. Dizem que quando assumiu a igreja só havia 17 crentes na cidade. Então olha só, hein? Então esse camarada aqui, quando ele tomou lá a igreja, né, ficou à frente da igreja, ele só tinha 17 crentes, né, na cidade. Mas quando ele morreu, só tinha 17 pagãos. Ô, glória! Posso ouvir um glória a Deus? Ô, Siricanta! Então, queridos, olha, tremendo isso aqui. Então, quando ele chegou lá, só tinha quantos? 17 crentes. Mas quando ele saiu, 17 pagãos. Olha só que maravilha que nós vemos acontecendo nessa igreja. Vamos continuar? Então, nós temos a morte aí de Policarpo. Policarpo, ele foi lá um dos os mártires na igreja de Esmirna. Então, Policarpo, pastor de Esmirna, desenvolveu um ministério evangelístico tão intenso que foi acusado de ser o destruidor dos deuses pagãos. Olha só, né? Você gostaria de ter esse título? Destruidor do deus pagão? Policarpo teve esse título aí. Por isso foi queimado na praça pública. Sua igreja constava de escravos, aristocratas locais e membros do quadro de assistentes do procônsul, e mesmo assim ele foi queimado. A morte de Policarpo sensibilizou a sociedade da Ásia Menor a ponto de provocar um abrandamento das perseguições por algum tempo, permitindo que os menos corajosos, às vezes como eu e você, menos corajosos, declarassem a abertura da sua fé em Cristo e os não crentes se convertessem. Então algumas coisas acontecem, queridos, a morte de um para que outros possam ter a oportunidade de levar o evangelho aonde eles devem ser levados, tá bom? Deixa eu acertar um pouquinho minha câmera aqui. Show. E nós vemos isso acontecendo constantemente. Tá? Deus mexendo, né, nos pauzinhos aí para que a sua palavra não pare. E surgem novas igrejas missionárias. Então a igreja de Jerusalém deixou de ser a única. Glória a Deus. Cada nova igreja ou congregação formada pelos primeiros missionários era também uma igreja missionária. Então destacamos a igreja de Antioquia, Éfeso, Roma, Alexandria e Cartago. Todavia, né, claro, existiam outras igrejas, mas essas foram as grandes igrejas missionárias que nós vemos sendo plantadas aí nesse período. E queridos, nós temos aí no finalzinho, né, as 10 ondas de perseguições. Toda essa perseguição que nós falamos veio desses camaradas todos aí. Primeiramente, é claro, dos próprios judeus, que estavam perseguindo a igreja de Jerusalém, sendo perseguida por esses judeus. E um dos primeiros perseguidores, quem é? Pois é, exatamente Paulo.
Paulo começou perseguindo a igreja e depois se converteu. Mas as perseguições foi para eles saírem de Jerusalém, para eles saírem, fossem para outros locais. E nós vemos então, logo depois, a perseguição acontecendo. Deixa eu voltar aqui. Se eu voltar, então, acontecendo também outras perseguições pelo Império Romano. Então nós temos esses 10 aí imperadores romanos. Nero, né, nós temos o primeiro e o último, que eram os mais doidos de todos. Nero, no ano 64, né, aquele cara que botou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Isso é meio um ato de milagre que aconteceu, mas que um milagre que deu subsídio para Nero colocar culpas nos cristãos. Né? Que milagre? Roma foi... não foi ele que colocou fogo em Roma. A gente fala que Nero colocou fogo em Roma, mas historicamente, na realidade, não existe essa questão, né? Ele colocou, não. Tá? Então isso aí é muito longe da verdade. Roma era muito precária, tá? As construções eram muito precárias. Mas como fosse uma comunidade, uma favela, né, de madeira, feita de madeira, de barracos de madeira, claro, não barracos, mas era com algo muito instável, tá? Então Roma ele pega fogo e os bairros, eram 2 bairros cristãos onde os cristãos moravam, e milagrosamente os bairros dos cristãos não se incendiaram, não pegaram fogo. E por esse motivo se fala nessa questão do milagre que houve ali. E por não sido pego fogo lá onde os cristãos moravam, ele colocou a culpa nos cristãos por isso. Tá? Então, em 64, nós temos aí Nero. Aí depois veio todos os outros aí, e no final Diocleciano. Diocleciano foi o pior deles todos. Tá? Ele fez atrocidades aí terríveis com o povo cristão, e aqui, nesse momento aqui, antes, queridos, o cristianismo era proibido. Tá? Era proibido, mas nesse momento, em alguns momentos nem era proibido, podia ser cristão, podia fazer, mas nem fazer, sem fazer algazarra, né? Mas aqui com Diocleciano, se ele soubesse que existia algum cristão, era para matar mesmo. Então os cristãos passaram a ser perseguidos violentamente com Diocleciano, ok? Então, nós estamos chegando aí à nossa última aula, né? A aula de hoje, né? Terminando a nossa aula. E creio, né, o Espírito Santo ter falado bastante a você nesse dia, né? Estudem com bastante cautela, aprendam bastante, e a gente, na próxima aula, eu vou estar passando um trabalho para vocês para entregarem no final. A gente já vai estar falando na questão técnica realmente de missões, para que você possa fazer um projeto missionário. Você vai fazer um projeto missionário, meu irmão. Isso aí. Então, é claro, né? A gente vai ensinar, a gente vai falar a respeito, para que você possa aprender tudo isso aí legalzinho. Tá bom, queridos? Então fique na paz, Deus abençoe, estude bastante, leia bastante esses textos que nós colocamos, né, a história, procure a história da igreja, né, aprenda. Eu vou passar lá no grupo, lá do WhatsApp, um livro muito legal falando dessa época aí, né, que é a história dos mártires. Vai ser muito bom para você aprender um pouco daquilo que estava acontecendo com esse pessoal aí, dos missionários da igreja. Amém? Então fique na paz, que Deus abençoe.